Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos principais jornais. Com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Juliana Constante, Evelyn Baltazar, Rod Benfato, Adriana Costa, Mariana Martins Trajano, Alzeni Zanetti, Simone Freitas, Riquelme Cristiane Silva, Alice Santana e Daiane Zeferino. E a nossa reflexão de hoje é: a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza que ele não morreu, apenas mudou de estado, isto é, trocou de roupa, deixou o corpo e continua vivo em espírito. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos encontrar novamente. Então, não dê a ele a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e seja mais feliz. Falando em habilitação, um projeto do então deputado e hoje senador catarinense Espiridion Amin acaba de virar lei. Caiu a exigência de habilitação na categoria D como requisito para o exercício da profissão de instrutor de trânsito. Com a mudança, basta que o profissional tenha 2 anos de habilitação. O instrutor poderá dar aulas teóricas e práticas a candidatos para a categoria igual ou inferior a que está habilitado. Falando em startups, o ranking de 2019 do Innovation Award Latin Ranking traz 2 startups catarinenses entre as 180 mais inovadoras da América Latina: a ASAAS de Joinville e a FIDS de Florianópolis. A lista resultou da avaliação das startups de 16 países e o Brasil liderou com 43. A ASAAS, aberta em 2013, oferece serviços financeiros a pequenas empresas e MEIs. A FIDS, fundada em 2018, inova em gestão de pessoas. Falando em obras paradas, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, divulgado, apontou pelo menos 65 obras paradas no Estado, com um total contratado que supera os 584 milhões. Os dados da Diretoria de Licitações e Contratações indicam 43 obras de responsabilidade do Estado e outras 22 dos municípios. Obras rodoviárias e de saneamento básico são as mais afetadas. Foram listadas apenas as obras acima de 1,5 milhão e iniciadas a partir de 2019. Em junho, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Adircélio Moraes Ferreira Júnior, constituiu uma comissão supervisionada pelo conselheiro Luiz Roberto Reis para os trabalhos. Até o dia 31 de dezembro será apresentado um diagnóstico das causas da interrupção, com indicação das soluções possíveis para o retorno dos serviços. Vamos para as manchetes dos jornais. O Globo: Câmara de Deputados aprova a medida provisória da liberdade econômica. Por 345 votos a favor e 76 contra, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória da liberdade econômica, que desburocratiza a rotina das empresas e busca melhorar o ambiente de negócios no país. O projeto inclui um conjunto de iniciativas com fim de alvarás para pequenas e médias empresas, carteira de trabalho digital, a votação de 17 destaques ao texto está marcado para hoje. 2 deles, propostos pela oposição, tentam derrubar a liberação do trabalho aos domingos. O governo enxugou o projeto para viabilizar sua votação. A medida provisória precisa ser aprovada nas 2 casas até o dia 27 para não perder a validade. Sob ataque, Receita pode ter estrutura alterada. Ao mesmo tempo em que mexe no COAF, o governo prepara mudanças para a Receita Federal, que pode ter área de fiscalização transformada em autarquia, sob a alegação de blindá-la contra a ingerência política. Auditores fiscais veem risco de interferência por causa das investigações da Receita que atingiram aí ministros do STF e do Tribunal de Contas da União. No estado de São Paulo, manchete principal é: Câmara aprova texto da medida provisória que reduz burocracia. A reforma da Previdência, os líderes do Senado fecharam acordo para concluir a votação da reforma até o dia 2 de outubro. O primeiro turno deve ser no dia 18 de setembro. Bolsonaro faz pressão e exige fidelidade ideológica do PSL. O
PSL quer evitar desgastes como o de ontem, com a expulsão do deputado Alexandre Frota, e vai exigir fidelidade ideológica de seus candidatos, já nas eleições de 2020. Eles devem ser a favor da reforma do Estado, da pauta conservadora, costumes e terão passado político investigado. A decisão foi tomada após cobrança de Jair Bolsonaro. Em troca, o presidente sinaliza que fica no PSL até 2022. O político esteve 3 vezes no Paraguai com Aleros. Registros de voos particulares mostram que Alexandre Giordano, suplente do senador Major Olímpio, foi pelo menos 3 vezes ao Paraguai com executivos da empresa interessada na energia de Itaipu. Folha de São Paulo, a manchete é: governo investiu só 6,5% do previsto em segurança pública. Orçamento planejado para a área, considerada gestão prioritária na gestão Jair Bolsonaro, é de 1,17 bilhão neste ano. E o governo de Jair Bolsonaro, que repassa verbas e ações para a área da prevenção da violência. De acordo com dados da execução orçamentária, apenas 113 milhões foram investidos, ou seja, liquidados, dos 1,7 bilhão previstos para este ano. Os recursos ficam sob guarda-chuva do Ministério da Justiça, chefiado por Sérgio Moro. Do total disponibilizado, 83,5 milhões, ou seja, 76% dos 6,5%, foram destinados à Força Nacional de Segurança. Procurada, a pasta informou que o quadro deve mudar a partir de setembro, quando está prevista a liberação de verba das loterias federais. Conselho e fala de Doge elevam pressão sobre Dalton Dallagnol. A pressão sobre Dalton Dallagnol aumentou ontem, depois do Conselho Nacional do Ministério Público desarquivar o procedimento contra ele por causa de mensagens vazadas pelo site Intercept. Embora tenha estendido a força-tarefa da Lava Jato, a procuradora-geral Raquel Doge cobrou atuação dentro dos marcos da legalidade. Atos em defesa da educação e contra o governo Bolsonaro levaram milhares às ruas. Protestos convocados por centrais sindicais e pelo movimento estudantil contra a política educacional e a gestão Bolsonaro, reuniram milhares pelo país. A mobilização, porém, foi menor que os atos de 2 de maio. Com apoio da CEPRAG, a Informática, a CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred, agradecemos a você, obrigado pela companhia e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.